Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Podem ir tomando lugar, assento, tá certo? Podem se posicionando todos aí, para estarmos começando o nosso culto nessa noite, um culto muito especial. Nós estaremos celebrando aí o Dia das Mães, né? Agradecendo a Deus por essa dádiva, por esse ministério, né, tão importante que Deus tem concedido às mães, às mulheres, né, de uma maneira mais geral, tá certo? Nós louvamos a Deus por isso, né? Queremos convidar você para você já tomar aí seu lugar, né, estar preparado aí para estar participando conosco, né, desse momento de culto, de louvor, de adoração. Nós estaremos louvando a Deus, né, juntamente lá com a família da nossa irmã Sidneia, Cristiano, as crianças, né, os meninos, e depois vamos continuar cultuando o Senhor, né? Antes, contudo, irmãos, nós queremos, já iniciando o nosso culto nessa noite, nós queremos estar orando nesse momento. Orando por famílias, né? Famílias nossas que estão enlutadas, que perderam entes queridos, e como igreja, né, a palavra de Deus diz que nós nos alegramos com aqueles que nos se alegram e choramos com aqueles que choram. Então nós queremos, nesse momento, né, estar unindo nossos corações com a família da nossa irmã Terezinha, né, que o seu sobrinho, que nós estávamos orando por ele, seu sobrinho veio a falecer por causa da Covid-19, estava internado ali em Caxias e veio a falecer. E também nessa semana, e também hoje recebemos, né, a triste notícia também do falecimento da irmã, da nossa irmã Heloísa, né, a tia a Vera, tia da nossa irmã Dilane, da Cristiane. E nós, né, sentimos muito, né, esse momento. Nós estamos fazendo cultos lá na casa da Vera, ali no Rio do Ouro, e ali nós juntávamos toda a família da nossa mãe Dilane, Heloísa, e era a oportunidade de pregarmos a palavra. Uma vez por mês nós estávamos fazendo isso, né? No ano passado conseguimos fazer, esse ano ainda não tínhamos feito, e tudo nos informou que nos parece que foi também da Covid-19, também foi do coronavírus, né? E nós queremos orar nesse momento, né? Orar pelos nossos irmãos, orar pela família, né? Pedindo sempre o consolo do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo, irmãos, para nos consolar, para nos confortar, né, nesse momento de dor, nesse momento de separação, tá certo? Nós louvamos a Deus porque a Vera, né, tia da Dilane, era serva do Senhor, né, já tinha tomado a sua decisão ao lado de Cristo. Isso nos conforta também. Então nós vamos estar orando nesse momento, vamos dar início ao nosso culto em oração e clamando ao Senhor, né, por essas famílias, por essas vidas nesse momento. Então oremos ao Senhor, vamos juntos estar orando ao Senhor. Nosso Deus, Pai bendito, graças te damos, ó Deus, podemos estar aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, por podermos mais uma vez nos reunirmos como igreja viva do Senhor. E juntos, ó Deus, podemos prestar culto a Ti, ó Deus, nessa noite, elevarmos as nossas vozes em louvor e adoração ao Senhor. Também, ó Pai, suplicarmos e orarmos a Ti, ó Deus, tendo a plena certeza que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Deus eterno, nós queremos Te pedir nesse momento, pelas famílias enlutadas, Senhor. Ó Deus, nós queremos pedir pela família da nossa irmã Terezinha, Senhor. Ó Pai, que perdeu seu sobrinho, Deus bendito, conforta os corações, fortalece, ó Deus, a cada um, Senhor. Ó Pai, na força do Teu poder. Também Te rogamos, Deus eterno, nesse momento, pela família da nossa irmã Heloísa, ó Pai, que perdeu a sua irmã, ó Deus, veio a falecer também por causa dessa enfermidade. Senhor, pedimos, ó Deus, o consolo do Teu Santo Espírito sobre cada familiar.
Ó Deus, o Senhor traga, ó Pai, de fato, o conforto e o consolo, ó Deus, que só o Teu Santo Espírito pode trazer aos nossos corações. Ó Deus, nós te pedimos isso, enxuga todas as lágrimas, Senhor. Consola os corações e fortalece-os para continuar a nossa jornada, a nossa caminhada aqui, ó Deus, sobre a face da terra. Conforta, Senhor, essas famílias, nós te pedimos. Deus bendito, também te rogamos por aqueles que estão enfermos, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, guarda, sustenta nas tuas poderosas mãos. Ó Deus bendito, nos lembramos nesse momento também, nessa semana que, ó Pai, choramos a morte também da nossa irmã Georgette, Senhor. A tua filha foi recolhida a ti, ó Pai, e nós também te pedimos pela família, se eu possa estar tomando toda a família Boechat nas tuas mãos, abençoando a cada um, Senhor, ó Deus, e consolando também os seus corações. Deus bendito, seja conosco, guarda-nos e recebe, Senhor, o nosso culto de louvor e de adoração a Ti nessa noite. É a oração que nós fazemos em nome e por amor do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, queridos, amados, nessa manhã nós tivemos a nossa escola dominical, às 10 horas da manhã, o pastor Renato ministrando ali a cada um de nós, trazendo ensino bíblico de grande importância às nossas vidas. E agora, mais uma vez, juntos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, nesse momento, queridos, nós vamos estar nos conectando aí com a nossa irmã Sidneia. Vamos ver aqui, se eu identifico aqui o Guilherme. Eita, agora vai ser, são elas, hein? Vamos ver se eu encontro aqui Guilherme, aqui Jorge, aqui em cima. É isso aí? É. Isso, adicionar. Vamos já chamando aí, atenção aí, Sidneia, Guilherme, Cristiano. Pronto. Estamos online. Boa noite, queridos. Aí, boa noite, pastor. Boa noite, pastor. Isso, estamos juntos novamente. Amém. Boa noite, Amém. irmãos que estão em casa. Nós queremos, sim, dar parabéns para todas as mães, dizer que hoje é o nosso dia e nós estivemos em família, né? E agora nós estamos reunidos para adorar o Senhor. E a gente vai adorar o Senhor juntos, mas a gente vai, de uma certa forma, homenagear as mães da nossa igreja, que gostam de louvores antigos. Então, assim, convido as irmãzinhas aí a cantarem com a gente, que eu tenho certeza que as irmãs vão se lembrar. Amém? O louvor, ele fala que o nosso coração, ele transborda de amor, porque nós temos a Jesus. Meu coração transborda de amor, porque Jesus é o meu amor. Minha alma está repleta de paz, porque meu Deus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque, eu digo aleluia, 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 meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque,
seja visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sem gozo na aflição, achei Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus irá vencer logo em glória. Eu hei de vê-lo, satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Satisfação sem fim. Agora nós vamos dizer ao Senhor que Ele é soberano sobre todas as coisas. Adore ao Senhor aí na sua casa, com a sua família. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me a tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Nós vamos agora louvar o Senhor. Nesse louvor ele diz assim que os reis da terra se prostrarão ante ao nosso Senhor, ao nosso Deus. A toda essa liderança e a todos esses que se dizem governantes, eles confessarão que só há um Deus sobre todas as coisas e Ele é o nosso Deus. Nós acabamos de dizer que Ele é soberano. Então, assim, por mais que tudo pareça estar fora do lugar, hoje os nossos irmãos tristes porque perderam suas famílias, nós temos que crer que Deus ele está no controle de todas as coisas e Ele reina sobre todas as coisas. Os reis da terra se prostrarão
ante a ti, Senhor. Se os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Se os poderosos e confessarão o teu poder, não apenas de palavras, virá hoje. Não apenas de palavras, virá hoje. Virá hoje. Virá hoje. Entre nós, Senhor. Venha hoje, venha hoje, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder. Apenas de palavras, virá hoje. Não apenas de palavras, virá hoje. Virá hoje. Virá hoje. Entre nós, Senhor. Venha hoje, venha hoje, entre nós, Senhor. Aquele que está no Cristo, aquele que está no Cristo, aquele que está no Cristo, viverá. Aquele que está no Cristo, aquele que está no Cristo, aquele que está no Cristo, viverá. Aquele que está no Cristo, aquele que está no Cristo, aquele que está no Cristo, viverá. Aquele que está no Cristo, aquele que está no Cristo, aquele que está no Cristo, viverá. 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 Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te exaltamos nessa noite. Nós, como teu povo, Senhor, reunido com os meus irmãos, nós declaramos que o Senhor é soberano, que o Senhor reina sobre todas as coisas, que o Senhor reina sobre as nossas vidas. Que tudo, Senhor, possa ser para a tua glória, que todo joelho possa se dobrar diante da tua presença, Deus, que é o Deus todo-poderoso, que é o Deus criador do céu e da terra. Deus, nós te amamos e nós te agradecemos, ó Deus, que mesmo em meio às lutas, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada pela tua bondade, ó Deus, e pela tua fidelidade. Senhor, abençoa o pastor José Carlos, a sua família. Continua sustentando o teu servo, Senhor, que nos trará a palavra nesta hora. Fala os nossos corações, ó Deus, porque estamos sedentos pela tua voz,
Senhor tenha cada um de nós, ó Deus. Abençoa as famílias, as mães. Que o Senhor possa também consolar os meus irmãos que estão entristecidos, ó Deus, neste dia. Que o teu Espírito Santo seja o consolador. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus. Né? Agora eu vou voltar aqui à tela. Ok. Obrigado, Sidneia, Cristiano. É isso, né? Continuando nesse momento. Também, queridos, a família da nossa irmã Wanda, falecimento de uma pessoa próxima dela, lá da família, né? Também por essa enfermidade, que a igreja vinha orando por ele também. Vamos interceder, né? Vamos continuar orando, né? Clamando ao nosso Deus, misericórdia do Senhor, né? Por isso, irmãos, nós não podemos deixar de clamar, deixar de buscar ao Senhor, não podemos deixar, né, de invocar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E agora eu quero convidar a você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia, a Bíblia Sagrada, lá no profeta Isaías, capítulo 49. Profeta Isaías, capítulo 49, nós vamos ler apenas um verso, que é o versículo 15. Isaías, capítulo 49, verso 15. E nós estaremos meditando na palavra do Senhor nessa noite, falando sobre mães segundo o coração de Deus. Mães segundo o coração de Deus. Como que é esse ministério? Né? Qual a importância desse ministério de ser mãe? Como que Deus vê isso? Como que Deus trabalha isso nas nossas vidas como humanidade? Né? A importância desse ministério feminino, né? De ser mãe, de criar os seus filhos e tudo mais, nós veremos a pouco adiante. Então, lá no capítulo 49, versículo 15 do profeta Isaías, diz assim a palavra do Senhor: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Vou repetir mais uma vez a leitura, diz assim, versículo 15, capítulo 49 de Isaías: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor nosso Deus. Queridos, quando nós pensamos em mães segundo o coração de Deus, e a palavra de Deus é muito clara, será que é possível uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Será que é possível isso? Será que é possível uma mãe esquecer ou não ligar mais para um filho do seu ventre? E o Senhor diz, ainda que isso aconteça, Deus diz, eu, todavia, não me esquecerei de ti, meu povo, né? Falando a você e a mim. Mas que ele diz assim, será que isso pode acontecer? Isso é tão difícil de acontecer, mas se vier a acontecer, eu, Senhor, não esqueço. E eu quero pegar alguns exemplos nessa noite para a nossa meditação na palavra do Senhor. Exemplos bíblicos de mães que exerceram o seu chamado, o seu ministério, como mulheres chamadas por Deus para essa boa obra. O primeiro exemplo é o exemplo de Sara. E quando nós olhamos para o exemplo de Sara, esposa de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, sai da sua terra, e nós já conhecemos todo esse contexto, Sara tinha um sonho. Ela tinha um sonho de ser mãe. Mas Sara, ou ainda ali Sarai, era estéril. E quando Deus chama Abraão, Abraão já está com 75 anos.
E ainda assim, Deus lhe promete, diz assim, olha, de ti farei uma grande nação. E sob essa promessa, Abraão e Sara saem da sua terra, levando tudo que eles têm, seus servos, seus bens, e vão para uma terra que Deus ainda havia de mostrar, ele não sabia qual era a terra. E então Deus promete isso, e Abraão compartilha com Sara a promessa de Deus, a promessa de ser mãe de uma grande nação. Então tem a promessa de Deus que será mãe, essa é a promessa que Sara recebe. Ele diz, olha, Deus diz que da minha linhagem, eu e meu esposo teremos um filho, e a partir desse filho teremos uma nação, teremos um povo. Então Sara, em primeiro lugar, tem um sonho, que é o sonho de ser mãe. E Sara, sendo estéril, não conseguia realizar esse sonho. Quando vem a promessa a Abraão, Sara vê a possibilidade de realização desse sonho de ser mãe, desse sonho de ser, aquela que Deus chamou para ser uma cooperadora no projeto maior de Deus. Ainda que Abraão e Sara não conheciam qual era o projeto maior de Deus, qual era a nação que adviria deles, mas ainda assim eles sabiam que eles faziam parte de um grande projeto. Então Sara, como essa mulher chamada por Deus, tem a fé que no Deus que prometeu há de cumprir. Ela tem fé na promessa desse Deus, ela crê em Deus e ela confia no Senhor. Então ela sai com seu esposo do conforto, ela sai da segurança do seu lar, ela abandona todas as coisas para obedecer o chamado de Deus na sua vida. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes nós precisamos dessa fé? Primeiro, fé na promessa de Deus. Segundo, fé que aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Precisamos dessa fé para muitas vezes abandonarmos, deixarmos a nossa zona de conforto para seguirmos pela fé em obediência à palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não conseguimos nos aproximar mais de Deus. Por que não? Porque Deus vai requerer de nós, irmãos, sempre atitudes de fé. Quando Jesus, já no Novo Testamento, vai nos falar que nós precisamos crer em Deus e buscar o reino de Deus em primeiro lugar, isso é atitude de fé. Quando ele diz que nós devemos amá-lo em primeiro lugar do que qualquer outra coisa, isso é atitude de fé. O que Deus deseja ver em nós é obediência. E deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. A fé, ela só é manifestada, ou seja, ela só é visível quando ela redunda em obras de justiça ou em obediência. Então nós vemos de fato fé. Quando você vê a fé de Abraão, vê quando Abraão sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que Deus havia ainda de mostrar. Isso é obediência, e na sua obediência é manifestada a fé de Abraão. Por isso Abraão é chamado pai da fé, porque ele creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? Ele crê ainda que todos não esperem nada, ainda que não haja mais esperança, e eu vou botar entre aspas aqui, esperança, humanamente falando, ele crê, ele tem fé. E quando que isso acontece? Quando 25 anos depois, Abraão sai com 75 e aos 100 anos Deus visita novamente Abraão, claro que outras vezes, mais vezes, mas depois desses 25 anos, Deus vai e diz assim: Abraão, você daqui a um ano terá um filho no seu braço. E Sara, ouvindo, ri. E Deus falou: por que você ri, Sara? Porque a palavra que eu falo é verdade, vocês terão filhos. E Sara, com seus 99 anos, diz assim: acaso eu vou ter prazer ainda na minha velhice? Será que eu vou conceber ainda na minha velhice? Mas para Deus não há
impossíveis. Eles saíram em obediência à fé, em obediência a Deus, crendo na promessa do Senhor, e um ano depois lá estava Isaac, o filho da promessa. Então, ser mãe como Sara, ter a certeza que a sua bênção chegará, mesmo contra a esperança. Sara foi uma mãe de uma nação. Sara foi mãe, do povo de Israel. Então, irmãos, quando nós cremos, nós exercemos a nossa fé, quando nós cremos, nós vamos superar as limitações humanas. E eu acredito que Deus permite que tudo aquilo acontecesse, que 25 anos se passassem, para que não houvesse nenhuma dúvida que o que foi gerado em Sara foi algo milagroso, ou seja, algo de Deus. Como que uma mulher com 99 anos concebe, não tendo mais óvulo, não tendo mais ovulação, como que isso é possível? Isso só é possível pela ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Então Sara nos dá um exemplo de fé, nos dá um exemplo que fé é obediência. Quando nós cremos, nós obedecemos. Então o Senhor também nos chama à obediência. Ele diz a mim e a você nessa noite que para exercermos a nossa fé, como Sara exerceu a sua fé, e na sua sonho e expectativa de ser mãe, ela creu contra a esperança, e crendo contra a esperança, ela tem atitude de fé, e a atitude de fé é obediência. Então, se Deus falar algo ao seu coração, obedeça. Ainda que todos digam não, ainda que seja um contrassenso, ainda que seja até mesmo contra a esperança, obedeça, porque melhor é obedecer do que sacrificar, diz a palavra do Senhor. Obedeça, porque a obediência é a manifestação da nossa fé diante do Senhor. Jesus Cristo nos dá esse exemplo. Ele foi obediente até a morte de cruz, porque Jesus cria e sabia o que lhe estava esperando. Então, exemplo como Sara, queridos, trazem a nós um exemplo de fortalecimento da nossa fé. As mães, elas são amadas e abençoadas por Deus, recebendo, queridos, esse ministério de criar filhos para Deus. As mães, elas têm um relacionamento singular com os seus filhos, repleto de compreensão, perdão e afeto, mas elas entendem que esse ministério é de Deus, para criar filhos para Deus. Por isso a palavra de Deus lá no Salmo vai dizer: herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor. Então esses filhos pertencem a Deus. E como ministério dessa mãe, desse pai, dessa casa, dessa família, é criar os seus filhos do temor do Senhor, ensinando-lhes o caminho da salvação, ensinando-lhes a andar na presença desse Deus, ensinando-lhes o temor de Deus nas suas vidas, para que quando eles crescerem, já na sua adolescência, eles possam tomar a sua pública decisão de fé em Cristo Jesus, e assim terem os seus nomes também escritos no livro da vida do Cordeiro. Essa é a missão de uma mãe, de um pai, como família do Senhor. O segundo exemplo que eu quero trazer a nós nessa noite é o exemplo de mãe como Ana. E Ana aqui era Ana, mãe de Samuel. E quando nós lembramos lá em Juízes esse exemplo de Ana, quando nós lembramos lá em 1 Samuel esse exemplo de Ana, nós vamos ver que Ana sofria as afrontas da segunda esposa, que era Penina. E ela, nós poderíamos dizer aqui, é um típico caso do nosso tempo moderno de bullying, né? Penina fazia bullying com Ana, ela sofria afrontas, ela era desdenhada, ela era ridicularizada. Por quê? Porque Penina tinha filhos e dava filhos ao seu esposo, mas Ana não os tinha, era estéril.
ela era desprezada por não poder ter filhos. E esse desprezo era tamanho que a angustiava, embora o seu esposo a amasse tremendamente, mais do que Penina. E ele certa vez diz isso: será que o meu amor não é melhor do que tantos filhos? E ele, coitado, não entende que a mãe, que uma mulher ser mãe é um ministério. Não tem nada a ver com o amor para com o seu esposo, mas é um dom, é um ministério, é um desejo. Ela foi preparada para aquilo. Mas Ana nunca perdeu a sua fé no Senhor. E diz a palavra do Senhor em 1 Samuel que sempre quando eles iam para sacrificar, sempre quando eles iam ali em Ramá para sacrificar, em Samaria eles iam, e lá estava Ana cultuando a Deus, buscando ao Senhor, orando ao Senhor. Talvez o que motivasse Ana a ser mãe fosse as afrontas de Penina. Mas chega um determinado momento que Ana entende uma coisa, eu gostaria que você prestasse atenção nisso. Ana entende que para ganhar é necessário perder. Como assim, pastor? Que isso? Que entendimento é esse que o senhor está falando? Para ganhar temos que perder, sim. É isso que Ana entendeu. Quando Ana caiu em si e entendeu que para ganhar ela tinha que perder, ela tinha que abrir mão, Deus ouviu a sua oração. Quando Ana coloca o seu coração diante do Senhor e diz: Senhor, se o Senhor me der um filho, varão, homem, eu o darei ao Senhor. Ou seja, se eu ganhar um filho de ti, Senhor, eu perderei para ti. Eu darei esse filho ao Senhor. Eu não quero ele para mim, eu quero ele para ti. Então, quando Ana entende que ganhar, e para ganhar ela tinha que abrir mão, ela tinha que perder, então, queridos, Deus ouve a sua súplica e a sua oração. Preste atenção como isso é verdade nas nossas vidas. Para nós ganharmos a vida eterna, nós temos que abrir mão da nossa vida. Para eu ganhar a vida eterna, eu preciso abrir mão da minha vida aqui, sobre a face da terra, dos meus desejos, dos meus sonhos. Todos nós temos sonhos e desejos, mas quando eu abro mão desses sonhos e desejos para cumprir os sonhos e desejos de Deus na minha vida, então eu ganho. O que eu ganho? Eu ganho a vida eterna, eu ganho o Espírito Santo comigo, eu ganho a salvação, eu ganho o perdão dos meus pecados. Jesus vai dizer mais, ele vai dizer: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que a perder por minha causa, ganha lá. Você está entendendo? Que para ganhar, muitas vezes, nós temos que perder. Nós temos que abrir mão. Nós temos que nos subjugar, nos submeter. E Ana entende isso. E ser mãe como Ana é entender que os nossos filhos não são nossos. Nós os ganhamos para dar ao Senhor. Ana deu seu filho antes que o tivesse. E Deus lhe concedeu não apenas Samuel, mas outros filhos. Olha que graça de Deus, olha que bênção do nosso Deus. Quando Ana compreende esse chamado de Deus, que para ganhar ela tinha que se doar e perder, e ela faz esse propósito diante do Senhor, ela diz: Senhor, se tu me deres o filho, eu darei a ti. E naquele mesmo mês depois, Ana concebe um filho. Ana fica grávida, tem um filho, nasce Samuel. E depois que Samuel está desmamado, ou seja, ali a gente imagina que Samuel já estivesse por volta de 6 a 8 anos de idade, Ana traz Samuel para servir ao profeta Eli, ao sacerdote Eli, agora na sua casa, como oferta ao Senhor. Mas se você acha que Deus deixaria Ana sozinha, não, Deus concede outros filhos a Ana depois de Samuel, para que ela não ficasse sozinha, para que não se sentisse só. Mas Ana não apenas concebeu um filho ao Senhor, mas como ela concebeu um homem de Deus. Samuel veio a ser rei,
sacerdote e profeta. Samuel veio a ser um grande homem diante do Senhor e trouxe sobre a sua pessoa a figura, né, a simbologia de Jesus Cristo, porque Samuel era sacerdote, e ele era sacerdote no lugar de Eli. Depois, Samuel era profeta ao Senhor, falava da parte de Deus como profeta, e Samuel também exercia o reinado, porque não havia rei, era no tempo dos juízes, e Deus dava palavra e Samuel trazia a palavra ao povo. E essa simbologia é a simbologia que recai sobre Jesus. Ele é rei, sacerdote e profeta. Então, irmãos, ser mãe como Ana é entender que para ganhar é necessário perder. Mãe, você quer ganhar o seu filho para Jesus Cristo? Entregue-o ao Senhor. Você quer tê-lo contigo? Entregue-o a Deus, dia após dia. Porque só o Senhor pode cuidar, e ninguém pode cuidar melhor do que o Senhor, nosso Deus. E aí eu quero dizer o seguinte: as mães, é certo que elas devem controlar o seu ambiente, a fim de receber bênçãos de Deus. Isso é natural. Você controlar o ambiente da sua casa, o que entra, o que não deve entrar na sua casa, a fim de receber bênçãos do Senhor na sua vida. Se vocês estiverem muito ocupadas ou sobrecarregadas demais com outras coisas, vocês não estarão preparadas para isso, para compreender o que de fato é bênção e o que não é bênção. E então eu quero dizer o seguinte: mãe, preste atenção que eu vou falar agora, você que nos ouve. O seu filho ser um bom aluno é importante. O seu filho ser um bom atleta é importante. O seu filho ou a sua filha ser pessoas equilibradas é importante. Mas o seu filho ou a sua filha ser um homem, uma mulher de Deus é o mais importante. Invista nisso na vida dos seus filhos. Você pode ensinar matemática, você pode ensinar física, português, biologia, o que eles precisarem para passar de ano na escola. Mas se você não lhe ensinar o caminho do Senhor, tudo isso será em vão. Tudo isso será em vão. Porque eles vão ganhar o mundo, mas vão perder a sua alma. Então invista de fato na vida dos seus filhos, nessas coisas, sem se esquecer do principal, que é trazer sobre eles a bênção do Deus Altíssimo, ensinar-lhes dia após dia a andar nos caminhos do Senhor, a reconhecer a voz desse Deus que nos ama e a viver sob a bênção desse Deus maravilhoso. Esse é o seu principal ministério, esse é o seu principal chamado de Deus sobre a sua vida, meu querido e minha querida irmã. Terceiro exemplo que eu quero trazer nessa noite é o exemplo de ser mãe como Isabel. E quem foi Isabel, pastor? Isabel foi mãe de João Batista, ou João ou Batista, né? E Isabel, esposa do sacerdote, e ali, servindo ao Senhor, esperou o tempo de Deus na sua vida. Ora, Isabel também foi mãe na sua velhice. Também foi mãe já um pouco mais idosa. Todos não esperavam mais que Isabel pudesse conceber. Mas ela servia ao Senhor com alegria, juntamente com o seu esposo, que era sacerdote, que estava ali oferecendo sempre sacrifício ao Senhor, no seu trabalho sacerdotal, esperou o tempo de Deus na sua vida. E nós já vimos que o tempo de Deus é o Kairos, não é o Cronos. O Cronos é o nosso tempo, é a nossa época, são os dias, meses e anos, mas o tempo de Deus é a hora certa, é o momento certo, é a plenitude do tempo. E no tempo de Deus, na hora de Deus, as coisas que têm que ser, porque são planos de Deus, elas se cumprirão na sua vida. Tenha certeza disso.
Você, mãe, que tem orado pelos seus filhos, tenha certeza que no Kairos, no tempo de Deus, essas orações não são esquecidas, essas orações não são em vão, essas lágrimas que você derrama pelos seus filhos não é em vão. A palavra de Deus diz que essas lágrimas chegam como aroma suave diante do Senhor. E o Senhor nosso Deus, Ele há de responder no tempo dele, no Kairos, no momento certo, essa resposta chegará e a vitória virá das mãos do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Isabel recebeu a missão de gerar o último profeta antes de Jesus Cristo. Um grande homem de Deus. Jesus vai dizer a respeito de João, o Batista, que vai dizer que dos nascidos de mulher não existiu ninguém maior do que João. Olha que honra. E Jesus vai dizer, olha, esse homem que exerceu um ministério tão importante, qual foi o ministério de João Batista? Foi de aplainar, de preparar o caminho de Jesus Cristo, de preparar o caminho do Messias. E João vem para aplainar, para preparar o caminho do Senhor. Voz que clama no deserto, diz a palavra do Senhor. E ele vem e ele recebe essa instrução, ele é criado no caminho do Senhor, ele recebe ali um voto de Nazireu, não passa sobre ele navalha, ele é um homem consagrado ao Senhor. Então Isabel recebe essa missão de gerar o último profeta antes de Jesus Cristo, e que manteve a sua fé inabalável no Senhor, queridos. Inabalável, ela soube identificar o Salvador. Quando Maria vem grávida visitá-lo, Isabel fala, bendita que vem em nome do Senhor, porque você traz no seu ventre o Salvador, o nosso Rei, o nosso Salvador, o Messias. E Isabel, sendo uma mulher de Deus, antenada com o Senhor, em intimidade com Deus, ela entende os propósitos do Senhor. Ser mãe como Isabel, irmãos, é ser uma mãe que entende que Deus não está alheio às suas necessidades. É ser uma mãe que sabe quando Deus está falando e entende sobre tudo isso que os seus filhos, os nossos filhos, são bênção do Senhor. Deus nos chamou para criar filhos para o louvor da glória de Deus e não para habitar o inferno. Eu tenho falado isso. Deus não nos chamou para gerar filhos para habitar o inferno. Não, Deus nos chamou para gerarmos filhos que sejam verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, mãe, você que me ouve nessa noite, eu quero te dizer uma coisa: não desista desse ministério de ser mãe. Você pode até ser amiga da sua filha, amiga do seu filho, mas você é mãe. E chamado para ser mãe, você recebe uma incumbência de Deus, um chamado de Deus sobre a sua vida. E que chamado é esse? É para você criar esse filho no temor do Senhor, ensinar o seu caminho, orar por eles, impor as suas mãos, mas sobretudo que eles vejam em você o caminho de Deus, o caminho da salvação. Deus tem um plano, queridos, para as mães. E lá nós vamos ver isso, essa tarefa, nobre do Senhor, que exige dedicação total. Dedicação a essas casas, a essas famílias. Pela manhã você pode ler a palavra de Deus para os seus filhos. Na hora das refeições, quando você estiver passeando, ensiná-los sobre a beleza da criação de Deus. E na hora de dormir, orar por eles e acalmá-los, porque eles entendem que o nosso Deus está acima de todas as coisas. A recompensa de todo esse esforço vai valer a pena. Como diz lá Provérbios 32, versículo 28, eu gostaria de ler
esse verso com você. Provérbios capítulo 32, abra lá sua Bíblia. Provérbios capítulo 32. Não, 31, versículo 28. Capítulo 31, versículo 28, é o último capítulo, verso 28 diz assim: levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, e seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepus. Os seus filhos se levantam e lhe chamam ditosa. Ou seja, você é virtuosa, você é uma mulher abençoada por Deus. É uma mulher piedosa, e a mãe piedosa é o maior tesouro de uma nação. As mais excelentes ajudadoras do Senhor e as mais abençoadas de todas as mulheres. Deus te chamou para ser essa mãe. Deus te chamou e te deu filhos para que você, como Sara, como Ana ou como Isabel, você pudesse exercer esse ministério e dedicar ao Senhor fé e obediência como Sara. Dedicar ao Senhor como Ana, no seu grande exemplo de colocar diante do Senhor que para ganhar é necessário perder. Então eu entrego meus filhos a Deus. E por fim, no exemplo como Isabel, que você possa crer e não duvidar que o seu filho, que a sua filha é um chamado de Deus, é um filho de Deus para exercer o ministério que Deus concedeu a eles para serem profeta às nações. Seja como Sara, seja como Ana, seja como Isabel, você, mãe, tem esse chamado e ministério de Deus na sua vida. Eu quero orar nesse momento. Eu quero orar a Deus pelas suas vidas. E eu quero entregar ao Senhor, não apenas a sua vida, mas eu quero, juntamente com essa palavra, esse aprendizado nessa noite, que vocês, como mães, possam exercer tudo aquilo que nós falamos nessa noite, segundo a palavra de Deus. Que vocês possam entregar os seus filhos ao Senhor. De fato, entendendo que se eles pertencerem a Deus, vocês é que ganharão. Entendendo que se esses filhos forem homens e mulheres de Deus, são vocês que ganharão. Então invista na vida dos seus filhos. Invista em criá-los no temor do Senhor. Invista em dia após dia ensinar-lhes a palavra de Deus. Invista neles. A vocês, avós, nós temos muitas avós na nossa igreja, e as avós são mães na segunda vez. E muitas vezes as avós têm essa oportunidade nos nossos dias, de às vezes até ficarem com os netos, de criá-los. Muitas vezes os seus filhos, as suas filhas têm que sair a trabalhar. E essas crianças estão com vocês, esses netos estão com vocês. Então, avós, não desprezem esse chamado de Deus. Se Deus lhe concedeu essa oportunidade de, além de ter criado seus filhos, poder ajudar na criação dos seus netos, faça-os no temor do Senhor. Ensina-lhes a palavra, ensina-lhes a amar profundamente a Deus. Aí nós vamos ter o exemplo de Timóteo. Lembra, irmãos, quando nós estudamos Timóteo, quando Paulo disse, olha, a mesma fé que houve na sua mãe e na sua avó. Porque Timóteo recebeu a instrução de Deus, tanto da sua mãe, Eunice, quanto da sua avó, Lloyd. Então, queridas irmãs, avós que nos ouvem nessa noite, se vocês têm essa oportunidade, não desprezem, porque grande será o vosso galardão diante do Senhor. Nós vamos orar nesse momento, vamos orar a Deus. E eu quero convidar a você, mãe, avó, você que tem essa missão de criar filhos
eu quero convidar a você nessa noite a entregá-los diante do Senhor, a entender que herança do Senhor são os filhos, a entender qual é o seu ministério, qual é o seu chamado, e a se colocar diante de Deus. É Deus, o nosso Pai, que confiou a vocês essa missão. E é diante dele que vocês irão prestar conta um dia. Grande responsabilidade é. Mães que estão começando a sua caminhada hoje, como a Ana Vitória, né? Estamos acompanhando aí, e tantas outras mães mais novas. A Renata, né? Renata com Marco Aurélio, são mães que estão iniciando a sua jornada, a sua caminhada. Entendam isso. A melhor coisa é investir nesse chamado e ministério que Deus tem para vocês. Isso nada poderá tirar de vocês e do relacionamento com seus filhos. Então nós vamos orar nesse momento, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, feche seus olhos. Enquanto isso, Jorge já vai se preparando já para um louvor que nós teremos agora no final. Senhor Deus, Pai eterno, Deus querido, de graça e misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. Obrigado, Deus, por nós podermos abençoar as mães que nos ouvem. Obrigado, Senhor, pela minha mãe, pela minha sogra. Obrigado, Senhor, pelas mães que têm, Senhor, nos acompanhado, ouvido a Tua palavra. Mães que são mães pela segunda vez, porque são avós e têm a oportunidade de ajudar na criação desses netos. Senhor, nós queremos pedir a Ti, em nome de Jesus, em primeiro lugar, Senhor, a capacitação que vem do alto, a unção do Teu Santo Espírito sobre cada mãe, sobre as avós que nos ouvem também, Senhor. Ó Deus, que o Senhor derrame graça e unção do Teu Santo Espírito sobre as suas vidas. Que elas possam compreender e serem capacitadas por Ti, ó Deus, para ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, para transmitir-lhes a verdade e o temor do Senhor, e como exemplo de vida, ó Pai, seus filhos possam querer andar e seguir no caminho do Senhor. Deus bendito, mas eu quero também Te rogar nessa noite, pela vida desses filhos, que são herança do Senhor a essas mães, esses filhos, ó Pai, que o Senhor concedeu, ó Pai, por missão para cada mãe, ó Deus, e nós queremos colocá-los diante do Senhor. Ó Deus, conforme Tu nos ensinou nessa noite, que muitas vezes nós temos que perder como Ana para ganhá-los diante de Ti. Então, Senhor, nós queremos colocá-los diante do Senhor, nós queremos entregá-los nas Tuas mãos, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor cuide deles, que o Senhor os proteja, os guarde, os livre, que o Senhor os ame de todo o seu coração. Ó Deus bendito, nós Te pedimos isso. Seja com cada filho, e se esses filhos, ó Deus, têm andado por caminhos tortuosos, se esses filhos têm se desviado da Tua presença, Senhor, nós Te pedimos nessa noite misericórdia do Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito incomode cada coração, e que esses filhos que foram criados no temor do Senhor, que ainda assim o Espírito do Senhor em seus corações possam trazê-los de volta no tempo do Senhor, no kairós de Deus, para louvor e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na Tua presença, cultuando e glorificando o Teu nome. E mais uma vez, Senhor, obrigado pela vida de cada mãe, pelas avós que continuam a criar os seus netos. Senhor, as abençoe e as guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, agradecendo pelos Teus grandes feitos e por Teu grande amor para conosco. Nós assim Te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. A Jorge e Maria Cecília vão estar louvando ao Senhor com um cântico, e logo depois nós estaremos fazendo a oração final, ok? Então, quero convidá-las para estar aqui conosco.
call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Você canta mais nada. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vai falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Glória a Deus, né? Podemos declarar isso, né? Que o Senhor é meu Deus. Ele é o seu Deus, Ele é o Senhor da sua vida. Viva para louvor e para a glória desse Deus. Viva para louvor e glória desse Deus. Amém, amados? Nós estamos chegando ao término do nosso culto nessa noite. Mais uma vez, queremos parabenizar as mães por esse dia especial, mesmo nesse tempo de isolamento social, sem poder almoçar, sem poder ter aquele encontro familiar, é verdade, aquele almoço gostoso, mas ainda assim nós oramos, intercedemos por cada mãe, por cada avó que é segunda vez mãe, né, e rogamos a Deus as mais ricas bênçãos do Senhor sobre as suas vidas. Que vocês continuem a exercer esse ministério tão importante que Deus concedeu a cada uma de vocês. Amém? Que o Senhor os abençoe e as guarde, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e vos dê a sua maravilhosa paz. Que sobre ti o Senhor derrame graça abundante sobre a sua vida, querida mãe, e que a bênção do Senhor seja derramada sobre todos os seus filhos, sobre toda a sua casa. E então, conforme nós lemos lá em Provérbios, dirão: ditosa és, bem-aventurada és, pelo ministério que exerces sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Amém, queridos? Então nós estaremos orando nesse momento, impetrando a bênção do Senhor nas nossas vidas. Lembrando a você que de segunda a sexta, às 18 horas, nós estamos juntos na live, aqui no nosso canal do Facebook, também depois transmitido para o YouTube. Nós estamos estudando a palavra do Senhor, dia após dia. Então, de segunda a sexta, amanhã estaremos estudando Filemon, um capítulo apenas. Terminamos Tito na sexta-feira e agora, segunda-feira, 18 horas, estaremos estudando Filemon, tá certo? Então, esteja com a sua Bíblia, né, às 18 horas conosco, online. Se você perdeu, pastor, não pude, tive que sair, resolver uma coisa, perdi, não há problema, tudo está gravado, você pode rever o estudo, reveja, aprenda, leia, estude a palavra do nosso Deus, ok? Queremos também parabenizar o nosso irmão Douglas pelo louvor que ofereceu às mães lá no nosso grupo, né? Que Deus esteja fortalecendo. Irmão Douglas, estamos tendo encontro, irmãos, com os nossos adolescentes. Então, atenção, pais, motive os adolescentes a participarem conosco. Quarta-feira, às 20 horas, é o encontro dos nossos adolescentes. E eles fazem online ali, eles fazem, né, na plataforma JITS, então eles vêm, podem participar. E no sábado, à noite, às 19h30, é o Ministério Infantil, com a nossa irmã Nahara. Também as nossas crianças estão participando aí, mas precisamos da ajuda dos pais para isso, ok? Queridos, queremos mais uma vez reforçar os irmãos, aqueles que puderem fazê-lo, né, de enviar a sua oferta, o seu dízimo, ok? Por transferência, como vem acontecendo, tá? Qualquer dúvida pode entrar conosco para nós estarmos orientando, ou o nosso irmão Rafael, para estar ajudando você, e assim nós podemos continuar cumprindo com os nossos compromissos como Igreja do Senhor. Infelizmente, nós não temos uma previsão ainda de retorno, né? A previsão é até em Niterói, até dia 22 de maio, tudo fechado ainda. Então, essa semana agora, dia 13, nós já completaremos 2 meses, né? Então, estamos caminhando para o 3º mês. É necessário, vamos estar orando por isso, né? São tempos difíceis que nós estamos atravessando, tempos muito difíceis. E estamos vivenciando mortes mais próximas de nós, né? Então, a enfermidade está chegando mais perto, então vamos tomar todo o cuidado. Se você vai à rua, meu irmão, minha irmã, coloque a máscara, tenha todo o cuidado, certo? Para não se contaminar, ok? Nós pedimos isso. Você tem que sair para trabalhar, faça com zelo também, sobretudo para guardar a sua vida e aqueles a quem você ama, aqueles da sua casa. Então nós vamos estar orando nesse momento, né? Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez
e estarmos louvando ao Senhor com as nossas vidas, agradecendo ao Senhor com as nossas vidas nessa hora. Então oremos ao Senhor nesse momento. Senhor nosso Deus, Pai de amor, de eterna bondade, obrigado, Senhor, por podermos mais uma vez cultuar, louvar o Teu nome, Te adorar em espírito e em verdade. Obrigado a Deus pelas orações que chegaram diante de Ti nessa noite, diante do Teu trono de graça, e com certeza temos plena convicção e fé disso. O Senhor já tem nos respondido, o Senhor já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, fortalece a Tua igreja, dia após dia. Mais uma vez te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja consolando os corações dos nossos irmãos enlutados, ó Pai. Irmãos como da família nossa irmã Heloísa, da família nossa irmã Wanda, da família nossa irmã Terezinha, ó Deus, da nossa irmã Silvana, que perdeu pessoas próximas, companheiros de trabalho. Senhor, ó Deus, abençoa, Pai querido, consola cada coração e derrama graça sobre as suas vidas. A todos nós, igreja do Senhor, que o Senhor nos fortaleça dia após dia, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos livre dessa enfermidade. Pedimos pela nossa nação. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação, abençoa a nossa nação. Ó Deus, dá-nos o livramento do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor. Ó Pai, tantas famílias sendo atingidas, ó Deus, em todos os estados brasileiros, e nós te pedimos, Senhor, estenda as Tuas mãos sobre a nossa nação e cure a nossa nação. Abençoa, Senhor, mais uma vez nós pedimos cada mãe, e guarde-as no temor e na graça do Senhor. E juntamente com ela, abençoe seus filhos, sua família, sua casa, e derrame, ó Deus, continuamente as bênçãos do Senhor sobre cada um. É a oração que nós fazemos, agradecidos por tudo, por amor e para a glória do Teu nome. Amém e amém. E que o amor de Deus, o nosso amado Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Divino Espírito Santo de Deus permaneçam conosco, igreja local, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Louvado seja o nosso Deus. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Uma homenagem para as mães. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Feliz Dia das Mães. Quanto mais serve, Feliz Dia das mais Mães. tem pra